Então, vamos aqui. Já que nós entendemos um pouquinho sobre 1000 gramas em 1 quilograma, agora vamos saber como que a gente consegue essa medida. Então, hoje nós temos umas balanças modernas, graças à ciência, né? Mas agora eu quero que vocês entendam um pouquinho como eram as balanças antigas. As primeiras balanças que surgiram foram as balanças de 2 pratos. Então, ela serve de comparação. Então, esse é mais pesado que esse, ele vai fazer isso. Se esse daqui for mais leve, ele faz isso. Só que aqui, como que a gente sabe então se vai ser 1 quilograma, 1 quilograma e 500 gramas? Como que a gente sabe? Esses pezinhos aqui são conhecidos. Provavelmente esse daqui é de 1 quilograma, 500 gramas, 250, 100, não sei, gramas. Então, aí ele coloca de um lado, coloca o que será pesada, a massa desconhecida, ou seja, 5 batatas, e aqui do outro lado ele vai colocar o peso conhecido. Quando essa balança estiver equilibrada, quer dizer que os pesos, as medidas, as massas são iguais. Se estiver em equilíbrio, as massas são iguais. Então, as duas balanças foram as mais antigas. E aí depois surgiram essa balança mecânica também e essa balança digital. Essa balança digital tem vários modelos, mas é uma balança mais moderna que a gente tem e coloca e logo a medida vai aparecer aqui no visor. Então vamos lá. Princípio da comparação, as duas balanças. Olha só. Aqui nós temos as massas conhecidas e aqui a massa desconhecida. Então, se ela estiver retinha aqui, quer dizer, esse ponteiro, ele tem que estar bem aqui no meio. Então, se ele estiver, é porque essa massa é igual a essa massa. Aí descobre qual a massa conhecida. Aí vem as balanças igualzinha ali, ó. Então, as balanças digitais, o que acontece? Eu quero saber a massa, deixa eu ver, desse livro, do meu dicionário. Então, eu venho aqui, ó, meu visor está zerado. Não está. Que eu virei. Agora zerou. Aí vem e coloca o dicionário. Ele tem 1 quilograma e 56 gramas. Tá variando aqui porque não está em equilíbrio. E também a massa de pesar pessoas, né? Quer dizer, a balança de medir a massa de pessoas, né? Aquelas que a gente encontra em farmácia, dos vários modelos, mas seguindo esse daqui também digital. E no caminhão, quando a gente está viajando atrás de um caminhão que não tem como ultrapassar, que a gente vê uma balança e fica feliz da vida, porque aí a gente vai ser o momento da gente ultrapassar o caminhão. Então, olha só, ele sai da rodovia e ele entra do lado. Quando ele entra aqui, ó, ele passa, tem essa balança e que vai registrar, vai aparecer a massa desse caminhão lá dentro. E tem uma balança que vocês podem fazer também. Eu vou mostrar a minha. Eu fiz até mais simples com essa. Essa é a comparação. Qual é a medida? Na verdade, aqui ela colocou uma borracha e colocou uma caneta e um lápis do outro lado. Qual é mais pesado? Nenhum. Eles têm a mesma massa. Por quê? O cabide ele não está mais inclinado para um lado e outro. Vou mostrar a minha. Olha só. Eu fiz a minha diferente. Eu peguei o cabide, coloquei 2 saquinhos do mesmo tamanho. Em um eu coloquei 3 bananas, tem aqui ó, 3 bananas. E no outro eu tenho uma laranja. O qual que vem a ser mais pesado? Então agora eu vou segurar com a caneta e houve uma inclinação
para o lado que está a banana. Então, significa que a banana é mais pesada. Agora eu vou te retirar uma banana. Eu quero que tenha o mesmo peso da laranja. Quer dizer, a mesma medida. Difícil, né? Olha só. 2 bananas e uma laranja. Elas têm aqui a mesma medida. Pode variar em alguns gramas. Pode variar porque não é tão preciso quanto uma balança digital. Mas a gente nota que o cabide está equilibrado, só um pouquinho mais inclinado lá para a banana. Se a gente olhar a figura ali que está projetada na TV. Então, vocês podem fazer aí, brincar de comparação de medidas de massa. Agora, vamos lá no livro, nas atividades da página... Gente, não vamos fazer a página 18. A página 18 mostra o quê? Aquelas balanças, aquelas gangorras, né, que tem lá, inclusive lá no Euclides tem, no parque, que uma criança fica de um lado, a outra criança fica do outro. E aí, vai e volta. Bom, se aquilo funciona como uma balança, se a gente não colocar nenhuma força, por que os dois, mesmo tendo medidas, massas diferentes, por que eles conseguem levantar e descer? Porque ele faz uma força para descer, levantar o amigo, ou para você conseguir descer, quer dizer, o amigo também descer e levantar o outro. Exerce uma força. Mas se não exercer, só colocar o corpinho ali e não exercer nenhuma força, a criança que tiver maior massa corporal, ela vai ficar lá embaixo. Maior massa corporal fica aqui e o mais leve fica lá no alto. Mas nós não vamos fazer esse e nem vou pedir que você faça a sua balança, mas você pode brincar e fazer, que é bem legal. Agora nós vamos lá para a página 120 e vamos praticar estas atividades que eu achei importantes. Observe com atenção a massa de batatas indicada na balança de 2 pratos. De acordo com a situação mostrada na balança, responda ao que se pede. A balança está em equilíbrio? Olha só. Se a gente colocar o livro aqui, ó, ela está em equilíbrio, está retinha. Então, a balança está em equilíbrio. Isso significa que a massa de batata é igual à massa desses pesos aqui, da somatória desses pesos. 250 mais 250 mais 250 e mais 100 gramas. Então, qual é a massa total dos pesos de metal? A massa total, basta você fazer a continha aqui. E isso corresponde à massa de batatas colocada no outro prato. Agora, se retirarmos um dos pesos de metal do prato, o que deverá ocorrer com o prato de batatas? Olha só, se a gente está em equilíbrio. Se eu retirar um dos pesos de metal desse daqui, o que vai acontecer? A massa de batata ficará maior, então ele vai inclinar para a esquerda. Estou falando como se eu estivesse de frente. Se apenas colocarmos um peso de metal com 50 gramas no prato, com os pesos, será correto afirmar que teremos 900 gramas de batatas? Explique. Será? Explique aí, pense, raciocine. Carolina pediu 380 gramas de mortadela ao funcionário de uma padaria. Veja a quantidade que ela separou sobre uma balança. Então, olha só, ela pediu 380 gramas.
mas a balança marca 415 quilogramas. Então, 0,415 quilogramas significa o quê? Que é 415 gramas, porque olha só, o númerozinho está aqui depois dessa vírgula. Quando a gente tem aqui, ó, 0, quer dizer que não tem nem 1 quilograma, tem menos, que é 415 quilogramas, ou seja, 415 gramas. Nem sempre é possível obter a quantidade exata pedida pelo cliente. Por mais que eles sejam práticos em estimar, nem sempre isso é possível. E quando isso ocorre, o funcionário costuma perguntar se pode manter a quantidade separada ou se o cliente deseja que se retire ou acrescente fatias até chegar próximo da massa pedida. Na situação mostrada, caso Carolina queira comprar exatamente a massa pedida, seria necessário acrescentar ou retirar a mortadela. Ela queria 380, deu 415, seria necessário retirar ou somar? E aí eu quero que você diz quantos gramas você vai retirar ou somar. Se em uma balança de 2 pratos, certa quantidade de maçãs está em equilíbrio, quer dizer, retinho, com o peso de 250 gramas, 2 de 200, ó, o peso, 250 gramas, tem 2 pesos de 200 gramas e 3 pesos de 50 gramas. Aí eu quero que você descubra a massa da maçã, das maçãs. Então, fique atento. Não é somar 250 com 200 e 350, não. Vocês têm que ver quantos pesos de cada medida tem aí. Chega! Bom final de semana para você. Final de semana chegou, agora a tranquilidade. Beijo grande. Aproveite e descanse.